nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo sempre de coração, irmãos, que a paz realmente esteja conosco. Fortaleça o ânimo, a fé, dê clareza a cada um de nós para continuarmos nossa caminhada. Bênção do Pai Celestial, nosso Deus, irmãos, de onde verte toda a sustentação divina. Bênção da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, consola, abençoa, nos ajuda a vencer e dá a bênção que todos nós precisamos. Bênção de nosso Santo Irmão Aldo, irmãos, e quando pessoalmente entre nós, ou tanto por todos nós, irmãos, agora como anjo de Deus entre nós, manda, irmãos, como os irmãos cantam aí, o socorro dos céus para cada um de nós, para a gente poder vencer, irmãos, a pressão do mal, as lutas e as dificuldades e cumprirmos o nosso papel. Então que esta graça, irmãos, estas virtudes sejam muito abundantes em nossa reunião de hoje, fortalecendo o coração, a alma, o espírito de cada um de nós, irmãos. E a nossa reunião produz, então, este estado de espírito em todos nós. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé. Nós iremos abrir o nosso trabalho com oração. Vamos agradecer ao nosso Deus, pedir a sua bênção, irmãos, a graça dos céus, para continuarmos sempre firmes neste santo caminho. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, aqui abrimos nossa reunião com esta oração. Pedimos a tua divina direção. Um trabalho que realmente honre o Senhor e produza nos corações muita alegria, muita leveza, muito bom ânimo, muita sabedoria, virtudes dos céus, para continuarmos nossa caminhada e a cada dia vivermos nesta terra uma vida que honre o Senhor. Tenha o Senhor prazer em olhar para cada um de nós e poder derramar de tua bênção, de tua graça, do santo suporte para podermos vencer. Ajude e inspire em nossos atos devocionais um trabalho realmente abençoado e inspirado pelos céus. O nosso cantar, a palavra proferida, todo o desenrolar de nossa reunião produza nos corações muita alegria, muita leveza, muito bom ânimo. Ó Santa Avó, a bênção da Senhora, do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, a bênção da Senhora Mãe Virgem Maria, do Senhor Jesus, abençoe e inspire todo o nosso trabalho. Não só a nossa reunião que acontece aqui neste momento, mas tantas outras que acontecerão neste dia. A bênção da Senhora, Santa Avó Rosa, a tua divina inspiração, unindo o teu povo, fortalecendo o ânimo e a fé em todos os corações. Então nós entregamos nas mãos da Senhora a nossa reunião, nas mãos do Senhor, ao Santo Irmão Aldo, e pedimos a direção para o nosso trabalho, e que tudo possa ser feito de acordo com a vontade de nosso Deus. E o Pai Celestial, juntamente com seus santos e anjos, sintam alegria de ver em cada coração a sinceridade, o bom ânimo, a fé e o desejo de ser útil, de servir e de produzir boas obras nesta terra. Por tudo, a Deus, nós te agradecemos. Em nome do Senhor e de teus santos, declaramos a nossa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte. Confiante, pois
Amor
favorosa, o teu poder sobre nós irradia. A tua glória e o teu amor nos guarda noite e dia. Somos felizes, bem-aventurados, a ti ligados no teu grande amor. E sempre unidos queremos estar para melhor te louvar. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial. Nada nos falta, temos de tudo, pois a Senhora nos dá o amor, a unção divina de Consolador. Nos reanima, nos fortalece, nos santifica, nos mostra o caminho do trono de Deus, nosso Criador. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial.
Maravilha, irmãos. Agora eu passo para a parte da mensagem, eu faço a leitura da mensagem aqui contida em nosso boletim, depois algumas considerações. Convido os irmãos a acompanharem. Diz assim: a fé e obediência aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino dos céus. Assim consideramos justo associar o nome dele, da Santa Avó Rosa, como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava na execução dos planos divinos em nosso meio. E essa expressão de fé que devotamos ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa não se constitui em idolatria, como muitos às vezes pensam. A definição para a idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero. E idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos, são pessoas celestiais e são dignos do respeito e consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai e do Filho Jesus e do Divino Espírito Santo. Nisto não há exagero algum, nem paixão, que é a mera atração material, nem é fanatismo, porque o fanatismo é a falta de respeito, desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião dos outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos e objetivos. O fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política, levando as pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades dos santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria e fanatismo. Por isso que nos foi ensinado pela Santa Avó Rosa no início de nossa igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial, desfrutam de seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa para que a Igreja Apostólica alcançasse um grau elevado de conhecimento como possui hoje. A Santa Avó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como verdadeiros filhos de Deus, legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo em nada alterou nesta doutrina e disciplina vindas dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua conduta nesta fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para manter em nível elevado a evolução dos méritos perante de Deus. Até mesmo as crianças, os jovens que nasceram apostólicos, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia de nossa disciplina. É preciso que os irmãos novos na fé, e a você, jovem apostólicos, saiba que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus
ordenou que a Santa Vó Rosa implantasse na igreja, à custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo estes santos estando na glória celestial, afirmamos como direção da igreja que não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada fiel apostólico e desta igreja como santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar esta herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. Não é só quanto ao modo de se vestir, de se apresentar em nossas reuniões. Devem ser apostólicos em todos os lugares e ocasiões. Aliada à obediência daquilo que aparece, como a roupa e o aspecto físico em si, tudo aquilo que os outros não veem, como sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo devem ser obedecidas, sem questionamento, para que sejamos dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros e maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum, praticado por muitos e até incluindo na rotina diária de cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia a somatória das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Você, jovem apostólico, não tente burlar a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus e a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, são misericordiosos e concordam com a desobediência. Você estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça, desacatam os pais, os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao seu próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministérios e se acham os melhores nas atividades que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmo e incomodam aqueles que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar os seus filhos, desde pequenos ainda, sobre o valor da moral característico da disciplina que temos, e procurem mostrar-lhes o quanto é importante preservarem a obediência a Deus, e isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais, e muitos irem a fazer pouco caso das ordens da igreja apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito e a unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito de nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem. Entretanto, no reino dos céus é assim: temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus para o seu verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis
para se manterem em obediência a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa, e essa disciplina expressa a vontade soberana de Deus, o nosso Pai. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Sejam humildes, simples de coração, porque assim será bem-aventurado e feliz. Irmãos, fecha assim esta mensagem, irmãos. Será bem-aventurado e feliz se for simples e humilde de coração, não truculento, cheio de si, com ar de superioridade, querendo trazer para o nosso meio costumes que aprendeu lá fora, que não se enquadram com nossos regramentos, com os ensinos desta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, é preciso a gente muitas vezes descer do salto do orgulho, do ar de superioridade e estar mais aberto a ouvir, a dar crédito, ouvir o que o outro tem a falar, irmãos, para que a gente possa se desenvolver, melhorar, irmãos. Sempre há espaço para melhora, é preciso a gente aceitar. Então, irmãos, não tente trazer as coisas de fora para o nosso meio. Tudo que temos, tudo que foi implantado, toda a ideia central do regramento de nossa igreja, custou muita luta, irmãos. Não foi assim, como alguns pensam, que alguém tirou de sua cabeça e implantou, irmãos. Foi com ordem de Jesus, nosso Senhor, revelou a Santa Avó Rosa e orientou para que fosse implantado, e mostrou que para as pessoas terem direito à sua glória e herdar esta herança, irmãos, que aqui foi pontuado, a graça e a bênção dos céus, é preciso de uma vida obediente, disciplinada, ordeira, que agrade a Deus, o nosso Pai. Então, irmãos, olhando a história, a biografia de nosso Mestre Jesus, quando cumpriu o seu ministério terreno, ele deu o seu exemplo. Foi obediente por gostar de ser obediente ao Pai Celestial. Irmãos, viveu como um homem simples nesta terra, irmãos. Enfrentou as dificuldades, os desafios do seu tempo, até de uma forma ainda muito mais acentuada, irmãos. Cumpriu a sua missão terrena e só aos 30 anos se declarou para o mundo como Filho de Deus e pregou o seu evangelho durante 3 anos e pouco. Irmãos, mas até os 30 anos viveu como qualquer ser humano, trabalhou, sentiu fome, sentiu sede, irmãos, enfrentou os desafios, trabalhou no ofício de carpinteiro, semblante surrado, mãos calejadas, lapidou pesadas toras de madeira, irmãos. Mas quando se revelou para o mundo, irmãos, a mesma habilidade que ele teve para lapidar madeira, com a palavra divina e ungida, ele teve para lapidar a alma humana, o coração humano, mostrar, irmãos, que para fazer parte do seu projeto de vida eterna, que tanto falou, é necessário levar em alta conta a vontade do Pai Celestial. Não é assim, de qualquer forma, fazendo tudo que vem na cabeça, como aqui foi pontuado, irmãos. Muitos, especialmente a ala mais nova, às vezes deixa que esse perfil figure, de querer fazer tudo que vem na cabeça, desrespeita, desacata, não concorda e adota uma postura um tanto difícil de lidar, irmãos. Então, o nosso Mestre Jesus viveu, irmãos, e quando ele ensinou que a Santa Avó implantasse em nossa igreja, foi porque com uma experiência, irmãos, e virtudes divinas, ele mandou que implantasse, porque
para herdar o reino dos céus é preciso ser assim. E mostrou que ganhar a salvação da alma não é com elogios, com muitas vezes uma atitude extrovertida apenas. É necessário obediência, é necessário levar em alta conta as regras, a ordem, a disciplina, e mostrou que não é para escravizar ninguém, é para dar a liberdade para a alma, para o espírito. Escravizar faz o opositor, irmãos, que com uma aparência de felicidade semeia, cria tantas coisas neste mundo, tanta ilusão para prender as criaturas dos vícios, nas drogas, nos costumes desenfreados, na vida devassada do mundo, e prende, as pessoas ficam presas a esses costumes e a essas atitudes, não conseguem se livrar. Então o mestre, orientando a Santa Avó e depois durante o ministério do Santo Irmão Aldo, mostrou que ser obediente é para alcançar a liberdade para a sua alma, para o seu espírito, para viver feliz, ter a leveza da sua bênção na vida, para caminhar nesta terra, cumprir a sua missão no traçado da vida, sentindo a leveza da vida, a paz no seu espírito. Mostrou que, irmãos, esta paz que ele tanto falou, ela não está só com aquele que é de perfil mais aberto, mais extravasado, mas também reina, permanece, participa naquele que muitas vezes num perfil mais contido, mais reservado, mas é a sua forma de ser, é o seu jeito, mas é obediente, é fiel, é sincero, na sua alma, no seu espírito existe alegria. Então, irmãos, é isto, e é preciso obedecer. E foi mostrado aqui que os pais precisam ensinar os filhos, irmãos, esta necessidade de ser obediente, de ser fiel, de gostar da nossa disciplina, dos ensinos, irmãos, e vivermos uma vida assim feliz, abençoada, próspera. Irmãos, quando falamos desta prosperidade, olhando na ótica espiritual, irmãos, não pense, às vezes os irmãos falam, poxa, mas se fala tanto em prosperidade em nossa igreja, e eu luto com tanta dificuldade, às vezes as coisas, materialmente falando, é apertado, é difícil, irmãos, mas Jesus falou da riqueza para a alma, para o espírito. Então, mesmo pobre exteriormente, irmãos, olhem como viveu o nosso mestre. Ninguém, ou talvez raras pessoas, viveram situação de pobreza como ele passou, irmãos, para mostrar que as glórias para o espírito do ser humano estão nos céus, na região celestial, e que aqui teremos que enfrentar os desafios, teremos que enfrentar os reveses da vida, mas que sendo fiel, sendo obediente, quando encerrar aqui, desfrutará da verdadeira herança, na glória celestial, irmãos. Então assim, às vezes as pessoas se apegam e olham tanto para as coisas materiais, e quando falam em prosperidade, acham que é ter dinheiro, é ser abastado financeiramente, irmãos, mas nós pontuamos há pouco, irmãos, às vezes não tem nada externamente, mas é rico, tem forças, tem clareza, tem o suporte divino, que é a graça, a bênção celestial, e esta é a riqueza. E outros às vezes têm bastante dinheiro, têm recursos materiais, mas falta tranquilidade na alma, falta paz no seu espírito, irmãos. E isto, irmãos, pode aí o seu dinheiro lhe ajudar a comprar o melhor colchão, mas às vezes faltará o sono para dormir, não terá o sono para dormir. Poderá comprar o melhor alimento, mas faltará o apetite para comer, irmãos. E às vezes aquele que não tem nada, que dorme ao relento, no puro chão, tem alegria, come, ainda que a comida mais simples, mas com prazer. Dorme, ainda que no puro chão, mas um sono tranquilo, irmãos. Então é isto, irmãos, e a gente precisa olhar para essas coisas, irmãos. Então a riqueza, a prosperidade, quando falamos, irmãos, é isto, é ter esta felicidade na alma. E lembrar, irmãos, nós temos falado bastante, é assim, irmãos, a vida aqui
é um estalo de dedo, irmãos, é curta a passagem. Choramos ao nascer, os outros se alegram com a nossa vinda. E parece que pouco tempo, irmãos, partimos em silêncio e os outros choram pela nossa partida. Irmãos, é assim. E às vezes alguns passam por aqui entendendo muito pouco do seu propósito, do seu papel, irmãos. Por isso, a nossa igreja, irmãos, tem mostrado a nossa gente, o nosso povo, e a quem queira nos ouvir, que enquanto aqui vivermos, nós precisamos sim, irmãos, cumprirmos o nosso papel e darmos um exemplo, influenciarmos as pessoas, o nosso exemplo para a melhora espiritual, para entendermos o nosso papel e cumprirmos a nossa missão com amor, ajudando, sendo útil, influenciando o outro espiritualmente para a melhora, para o crescimento espiritual. Então, irmãos, lembrar, não vamos levar nada, deixar, irmãos, o mundo, as coisas estão tão aceleradas, um atropelo em todas as frentes, as pessoas não têm tranquilidade para nada mais. A Igreja Apostólica, com a sua palavra, irmãos, esvazia esta pressão do espírito do fiel e introduz leveza, paz, bom ânimo e tranquilidade. Pode não ter muito materialmente falando, mas tem paz na alma, tem tranquilidade no seu espírito, e é isto que importa, irmãos. É isto, as boas obras, as coisas boas que fizermos nesta terra, é isso que vamos levar conosco como herança e vamos desfrutar na glória celestial. Então, irmãos, fale para o seu filho, para a sua filha, fale para as pessoas que circulam com você da necessidade dessa obediência. E você, jovem, criança apostólica, que está aí no seu início de carreira de fé, valorize tudo que já foi feito para que esta fé verdadeira crescesse em nosso meio, toda a luta da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, para manter, fazer prosperar todo o regramento tão necessário, irmãos. É para ser diferente, sim, porque para herdar o reino dos céus precisa não querer se igualar ao mundo, mas ser diferente, não por orgulho, mas por gosto em ser obediente. Jesus mesmo disse: olha, se diz que é meu, mas participa e faz de tudo que o outro que não tem compromisso comigo faz, preciso ficar atento, irmãos, é preciso ficar atento. E ele disse, então, se quer obedecer, se quer ser fiel, precisa aceitar a diferença, ser diferente, por gostar, ser obediente, fiel, verdadeiro, uma postura firme, com o seu jeito de ser, influenciar o outro, sendo obediente, fiel, verdadeiro, não com medo, não preocupado com a opinião do outro. Os pensadores da saúde mental, as pessoas que estudam o comportamento, a forma das pessoas lidarem com as coisas, têm dito que a cabeça do outro é um péssimo lugar para a gente guardar a felicidade da gente, irmãos. E neste mundo, irmãos, tão acelerado, de mídias sociais, de redes sociais, as pessoas estão tão dependentes, irmãos, da opinião do outro, o que o outro pensa de você, o que o outro fala de você. Irmãos, é preciso esvaziar desta necessidade e olhar, irmãos, o que a gente tem feito para agradar a Deus, para fazer a vontade do Pai Celestial, dos seus santos, para merecer o socorro dos céus na hora que a gente precisa. Não é o like que o outro dá lá no que você postou, irmãos, que vai garantir a bênção de nosso Deus, mas é a obediência sua que garante o suporte de nosso Deus. Então, irmãos, parar de ficar com essa neurose de querer sempre estar dependendo da cabeça do outro, o que o outro pensa, do que o outro fala, da opinião do outro, para você ser feliz. Seja obediente, a receita é esta: seja obediente, seja fiel a Deus, e a felicidade verte na sua vida, no seu espírito, terá esta leveza, esta tranquilidade. Irmãos, então pense nisso. A gente fica por aqui, irmãos. Só para encerrar, também tem um pensamento que diz:
Às vezes a gente adota a postura de querer ficar pensando, olhando e vendo a falha de um, do outro e daquele, irmãos, e tem um pensamento que diz que tudo que a gente faz de errado, todas as falhas da gente, ela vai se alojando nas costas da gente. Por isso que a gente não enxerga da gente, vê a do outro, irmãos. Tem facilidade para enxergar as falhas do outro, porque a da gente vai se alojando nas costas. Acontece que ela faz peso para a gente carregar. E nosso Senhor, com seus ensinos, Ele diz: olha, deixa eu descarregar, tirar das suas costas esse peso para que você leve e consiga caminhar. Então Ele disse: olhe para você, olhe e limpe os seus olhos primeiro, depois você consegue enxergar e ajudar o seu irmão. Seus olhos vedados, não consegue ver nada e quer ver o defeito do seu próximo, do seu semelhante. É preciso, irmãos, então olhar para isso também, irmãos, olhar para nós, deixe o outro, cada um vai pagar a sua fatura, irmãos. Não adianta a gente ficar querendo assumir a responsabilidade do outro se ele não quer. Deixe ele. Se pudermos ajudar fazendo bem, vamos fazer. Mas a ferro e fogo o outro não vai mudar. Deixe ele pagar a sua fatura. Então assim, irmãos, ficamos por aqui, e que a bênção da Santa Voz de nosso santo irmão Aldo esteja com todos nós, irmãos. Nos ajude a continuarmos firmes, fazermos o que é certo, valorizarmos e cumprirmos o nosso papel, e o dia que encerrarmos a jornada, nosso espírito possa herdar a glória celestial, as heranças benditas que Jesus prometeu aos fiéis, aos vencedores, que a Santa Avó, com o seu ministério, e o santo irmão Aldo, com o seu ministério, garante ao fiel, ao verdadeiro. Pense nisso. Amém. Encerramos por aqui. Muito obrigado a todos os irmãos, as irmãs, participação, todos os que vieram em nossa reunião e deram a sua colaboração. Muito obrigado de coração, irmãos. Dizer que de minha parte foi um prazer mais uma vez com vocês aqui neste final de semana. Amém. Convido os que puderem ficar em pé, nós iremos orar encerrando a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião. Algo mais para os nossos lares, que a Tua bênção nos acompanhe. A graça do Senhor, Jesus bendito, da Mãe Virgem Maria, a santa proteção, o amparo e a graça celeste nos acompanhe. Os anjos da glória celestial nos abençoando no caminho de retorno, nos dando uma noite abençoada, uma boa semana de trabalho, e que na próxima oportunidade possamos nos unir com alegria na alma, com contentamento, regozijo, participarmos de nossos trabalhos. A bênção da Senhora Santa Mãe sobre todos os teus filhos, abençoando, ajudando aquele que enfraqueceu na fé, dê ânimo, forças para superar os desafios da vida. Aquele que tem mais facilidade, ajude o seu próximo, influenciando, ajudando positivamente, para que prospere, melhore a sua condição espiritual. A bênção da Senhora Mãe Virgem Maria sobre estas pessoas cujos nomes são apresentados nesta caixinha de pedido de oração. Numa ânsia saudável, um amor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Coloco aqui o nome de pessoas no relacionamento deles, são queridos seus, e que a bênção celestial os alcance, lhes dê saúde, paz, bom ânimo e fé para vencerem. Bênção do Senhor ao santo irmão Aldo, mandando sempre para cada um de nós o socorro dos céus, o alívio, introduzindo em nossa jornada primavera de esperança e de leveza, de paz, de bem-aventurança. Ó santo irmão Aldo, a bênção do Senhor sustente a cada um de nós na jornada, dê clareza e bom ânimo. Recebam então, irmãos, a bênção do Pai, do Filho Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó e do santo irmão Aldo. Tenham saúde, paz, felicidade e sejam felizes na jornada com a graça e com a bênção dos céus. Por tudo, a Deus, nós te agradecemos. Amém. Está encerrado, irmãos. Paz do Senhor e até uma próxima.